Leitura dos versos 67 ao 79. Lucas capítulo 1, dos versos 67 a 79. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de concedermos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Até aqui, queira Deus nos edificar nessa manhã, por meio e através da sua palavra. O que você faria se do nada você parasse de falar, ficasse mudo totalmente? Qual seria a sua reação? Se de repente você acordasse e tentasse falar e não saísse nada. Imagina ainda se fosse o momento mais importante da sua vida, no momento em que você está ganhando algo muito importante, e você, na hora de não tem palavras, você fica mudo. Já imaginou se isso acontecesse com você? Isso pode acontecer, queridos irmãos, pois já aconteceu, e foi exatamente o que aconteceu com Zacarias. Ele ficou mudo. Na semana passada, queridos irmãos, nós aprendemos com o cântico de Maria, que nós devemos louvar a Deus pela sua misericórdia, pela sua justiça e pela sua fidelidade. Mas e o cântico de Zacarias? Qual é o conteúdo do seu cântico? Qual é a mensagem, a música dele que comunica a nós nesse tempo de Natal? O que nós aprendemos sobre louvar a Deus nessa época de Natal com o cântico de Zacarias? Eu convido você a olhar um pouco para a história dele, a não fechar a Bíblia. Veja aí no capítulo 1 o que aconteceu com Zacarias. O anjo Gabriel havia emudecido, calado a boca de Zacarias. A incredulidade de Zacarias, desse sacerdote, diante da promessa de que a esposa e ele teriam filhos, apesar da esterilidade dela e da velhice de ambos, ele custou-lhe 9 meses de ficar calado, sem poder falar, silêncio absoluto. Reveja a história, Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante, fala bem assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo:
Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para fazer-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e mais, saindo ele, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu-se, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio ou vergonha perante os homens. Agora, queridos, após o nascimento de João Batista, o que Zacarias fez? Naquele momento, ele estava mudo, nasceu um menino, ele explodiu de cântico de louvor, só que ele não podia falar, ele estava mudo. Agora observe os versos 57, o que aconteceu? A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouvindo-se os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo, sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, porque era costume da época dar o nome dos pais. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Aí disseram: ninguém há na tua parentela que tem esse nome. E perguntaram por acenos a seu pai do menino qual o nome que queria que desse. Então, pedindo ele uma taubinha, escreveu: João é o seu nome. E a todos se admiraram. Imediatamente, o que aconteceu? A boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. E a primeira coisa que saiu da boca de Zacarias foi o seu belo cântico de louvor entoado ao Senhor. Ele diz assim no verso 68: bendito seja o Senhor. A primeira coisa que ele disse, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não ficou falando até que fim estou falando, não. A primeira coisa que ele disse, ele louvou ao Senhor, ele engrandeceu o Senhor. Bendito seja o Senhor. E é esse cântico de Zacarias que nos ensina algumas razões pelas quais nós devemos louvar ao Senhor, porque o cântico de Zacarias é um cântico de esperança, e nós aprendemos com ele razões pelas quais também devemos louvar ao Senhor. E quais são elas? Em primeiro lugar, o cântico de Zacarias nos ensina que o Senhor deve ser louvado pela sua eterna aliança. Pela sua eterna aliança. Olha o verso 68: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Por quê? Porque visitou o seu povo. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Esse verbo aqui, visitar, indica aqui uma ação de ir para ver a situação, de conhecer a situação e de ajudar pessoalmente alguém que está necessitado. Essa é a ideia desse verbo visitar. Então, quando ele diz que o Senhor visitou o seu povo, ele está louvando a Deus, porque Deus naquele momento ele entendeu que estava vindo para redimir e salvar o seu povo. O propósito da visita foi redimir o seu povo. Tanto é que na sequência dos versos ele revela essa imagem, dizendo o seguinte nos versos 69 a 75: ele nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar.
dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança, ou santa aliança, e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. A salvação promovida pelo Senhor é poderosa. Ela transforma a vida, ela pode nos transformar. Veja isso nos versos 74 e 75, uma transformação espiritual, porque o texto diz: para que o adorássemos. Ele nos visitou, nos redimiu, nos salvou, para que Ele adorasse. É uma transformação espiritual, mas também é uma transformação emocional, porque o adorássemos sem temor. Eu não vou mais temer. O adorássemos sem medo, mas com empolgação pelo que Ele fez por nós. E também uma transformação de conduta, um adorássemos sem temor, em santidade e justiça, e para todos sempre. É uma transformação constante todos os nossos dias. Deus nos salvou. Devemos louvar o Senhor pela sua eterna aliança, que Ele prometeu, que salvaria o seu povo, que redimiria o seu povo. Nós aqui nessa manhã fazemos parte desse povo. Se cumpre em nós a promessa de Deus de nos salvar, de nos redimir, para que Ele adorasse o nome. Nessa manhã se cumpre isso, porque nós adoramos a Ele, nós bendizemos a Ele, nós exaltamos a Ele. Salvação. Ele nos salvou para isso. Ele fez isso por mim e por você. Sinais da aliança foram vistos ao longo da história da redenção, desde Adão, desde Noé, desde Abraão, desde Moisés, desde Davi, e se cumpre em Cristo, aquele que veio para cumprir a promessa de separar um povo exclusivo para Ele. Então, no cântico de Zacarias, você vê que ele aqui destaca a aliança que Deus fez com Davi e a aliança que Ele fez com Abraão, para afirmar aquilo que Ele prometeu, que salvaria o seu povo. Sendo assim, ao dizer que o Senhor deve ser louvado pela sua eterna aliança, Ele estava nos motivando a cantar a fidelidade do Senhor e a segurança da nossa salvação, porque todos aqueles que foram eleitos para a salvação certamente serão salvos, certamente encontrarão com aquele que lhes salvará, certamente serão alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Segurança de salvação. Tanto é que Jesus colocou essa promessa da seguinte forma em João 10, quando Ele traz ali a teologia do bom pastor, no verso 27, as minhas ovelhas, as que pertencem a Ele, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar ou arrebatá-las de minhas mãos. Deus nos salvou, e das mãos dele ninguém, a salvação não se perde. É Ele que nos salva. Então a Zacarias nos ensina a louvar a Deus pela sua eterna aliança. Mas uma segunda lição que o cântico dele nos ensina é que o Senhor, Ele é louvado quando anunciamos o Evangelho. O Senhor é louvado quando anunciamos o Evangelho. Os versos 76 e 77 do texto diz assim: Zacarias louvando a Deus, ele diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. João Batista, filho de Zacarias, foi aquele que precedeu ao Senhor Jesus, anunciando que Ele viria para salvar o seu povo. A aliança eterna de Deus conosco em Cristo, ela deve ser anunciada a todos. Afinal, como que as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e o seguirão se não houver quem pregue? Romanos capítulo 10, verso 14, pergunta isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que Deus, o Senhor, providenciou que sempre existisse os seus anunciadores, aqueles que proclamariam, que anunciariam a palavra de salvação. Ou seja,
Zacarias compreende a ação de Deus e o louva pelo seu filho João Batista, que precederia todos nós no anúncio das boas novas da salvação. Esse fato de Zacarias louvar a Deus por João Batista ser aquele que anunciaria a mensagem de salvação me fez lembrar a importância de anunciarmos e de proclamarmos essa mensagem de salvação. Me fez lembrar a história de Winterfield. Winterfield, sempre que hospedava na casa de alguém, ele costumava conversar sobre o futuro da alma de cada membro da família anfitriã. Ele conversava pessoalmente com cada uma delas. Entretanto, certa vez, Winterfield pernoitou na casa de um coronel que era tudo que alguém poderia desejar, menos cristão. Não era cristão. Winterfield ficou tão satisfeito com aquela hospitalidade, tão encantado com as qualidades do bom coronel e da sua esposa e de suas filhas, que ele achou muito difícil lhe dizer que tinham que tomar uma decisão a respeito de Jesus. Ali ele ficou por uma semana, e durante sua última noite o Espírito Santo de Deus o visitou, de modo que ele não conseguiu dormir. Essas pessoas, disse Winterfield consigo mesmo, essas pessoas têm sido muito amáveis comigo, e eu não tenho sido fiel com elas. Eu tenho de dizer que, apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidas. Então ele se levantou e ele orou. Ele ficou um tempo em oração. Após orar, ainda havia uma luta no seu espírito com a sua velha natureza, que lhe dizia: não faça isso. Mas o Espírito Santo parecia dizer: não saia daqui sem dizer antes, ou sem avisá-los do perigo. Finalmente ele pensou em um artifício, ele orou a fim de Deus guiá-lo naquilo, e ele pegou o seu anel e escreveu as seguintes palavras no vitrô da janela do quarto: falta-lhes uma coisa. Falta-lhes uma coisa. Ele não conseguiu falar com a família, foi embora logo cedo, seguiu o caminho, mas seguiu orando muito pela conversão daquelas pessoas. Pouco depois de ele ter saído, a boa senhora anfitriã da casa, ela, grande admiradora de Winterfield, conhecia ele. Ela disse: eu vou até o quarto de hóspede e ver onde estava o homem de Deus, onde dormiu o homem de Deus. Ao chegar no quarto, ela viu aquela mensagem, aquilo que ele tinha escrito na vidraça da janela: falta-lhes uma coisa, falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras a tocaram imediatamente com a convicção do arrependimento. Então ela exclamou: pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que por onde quer que ele passe, argumenta com seus anfitriões, e não havia feito nada assim conosco. Eu cheguei a pensar que havíamos irritado o senhor Winterfield, mas agora eu percebo como que ele foi amável conosco, falando-nos dessa maneira. Em seguida ela chamou suas filhas: subam, meninas, venham ver o que o homem de Deus escreveu. Falta-lhes uma coisa, falta-lhes uma coisa. Chame o papai, chame o seu pai. Aquele coronel subiu até o quarto do homem de Deus, e ali junto com a família ele leu aquelas palavras: falta-lhes uma coisa, falta-lhes uma coisa. E ali se ajoelharam em família e oraram a Deus, pedindo: Deus, dê-nos aquilo que nos falta, dê-nos aquilo que nos falta. E Jesus, mediante o poder do Espírito Santo, agiu naquela família, lhes dando aquilo que lhes faltava: a salvação em Cristo Jesus. E muito antes de descerem e saírem do quarto, eles foram inundados pela alegria de terem encontrado, achado aquilo que lhes faltava: a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus, ele é louvado quando nós anunciamos a salvação àqueles que precisam. Deus, ele é louvado quando nós não deixamos de comunicar essa mensagem de salvação. Deus, ele é louvado quando eu e você, independente de onde estivermos, independente de onde estarmos, anunciarmos àqueles que estão perdidos a palavra de salvação, porque é isso que eles precisam ouvir, mesmo que sendo boas pessoas, mesmo que sendo pessoas
bom caráter, mas falta-lhes uma coisa, falta-lhes Jesus, falta-lhes a salvação. Há pessoas que você conhece que precisam ouvir esta palavra, há pessoas que trabalham com você, há pessoas que moram na sua casa, que moram ao seu lado, vizinhos seus, que precisam ouvir que falta-lhes uma coisa, falta-lhes uma coisa. O Senhor deve ser louvado por haver quem anuncia o Evangelho. Nós somos chamados para proclamarmos o Evangelho. Agora pare e pense por um minuto. Quem anunciou o Evangelho para você? Quem que disse de Jesus para você? Você já louvou a Deus pela vida dessa pessoa? Porque alguém um dia falou de Jesus para você? Uma outra pergunta para você refletir: a quem que você tem anunciado o Evangelho? Será que você tem sido motivo de louvor a Deus pela salvação ou vida de alguém? Se não, eu desafio você a anunciar o Evangelho e ser o motivo de louvor a Deus, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende e crê em Jesus. Então seja você o motivo de louvor a Deus pela salvação dos perdidos. Anuncie o Evangelho. Deus deve ser louvado, Ele é louvado quando anunciamos a mensagem do Evangelho. Em terceiro lugar, o cântico de Zacarias nos ensina que o Senhor deve ser louvado por nos dar esperança. No versículo 68 nós lemos que Zacarias disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos versos finais, 78 e 79, ele diz: graças à entranhável, ou à eterna misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas, ou que estão nas trevas, e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias, queridos irmãos, ele encerra o seu cântico, anunciando que o Senhor deve ser louvado pelo nascer da esperança. Pelo nascer da esperança. O cântico de Zacarias nos ensina que nós devemos louvar o Senhor por nos dar a esperança. Com o nascimento de Jesus, eu e você nós temos esperança. Sem Jesus Cristo, estávamos todos em trevas, estávamos todos perdidos, vivendo na sombra da morte, perdidos e sem saber o seu caminho, sem saber aonde seguir ou para onde ir, andando em tormentos, ansiosos e amedrontados. Mas vindo Jesus, raiando o sol da esperança, nós somos iluminados e conduzidos a uma nova vida através do caminho da paz. Jesus, Ele é a solução para a nossa maior necessidade de salvação. Isso me fez lembrar as palavras de Martin Lucado, que disse que se a nossa maior necessidade tivesse sido a informação, Deus nos teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade tivesse sido por tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade tivesse sido por dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade tivesse sido por prazer, por entretenimentos, Deus nos teria enviado alguém para nos entreter. Mas, e entretanto, a nossa maior necessidade foi de perdão, porque estávamos todos perdidos e condenados. Então Deus nos enviou um Salvador, Jesus Cristo, Senhor. A missão de salvar os pecadores, como Paulo diz, do qual eu sou o principal. Deus veio para nos salvar. Por isso que o cântico de Zacarias é um cântico que nos ensina que devemos louvar a Deus por nos dar esperança. Há muita gente colocando esperança em muitas coisas, menos em Jesus. Me faz lembrar a história de um homem chamado John Pierpont. E a história dele é uma sequência de fracassos, porque após formar-se na universidade, ele iniciou sua carreira de professor, mas faltava-lhe energia para manter a ordem na classe, faltava-lhe pulso, por isso fracassou como docente. Tentou a advocacia,
mas ele era excessivamente escrupuloso demais. E os colegas mais espertos sempre levavam a melhor sobre ele. E mais uma vez, fracassou. Resolveu ser comerciante, mas vendia muito barato e não sabia dizer não. Também fracassou como comerciante. Tentou o pastorado. Talvez o pastorado fosse o lugar ideal para uma pessoa tão generosa como John Pierpont. Por isso, John matriculou-se no curso de teologia na Universidade de Harvard, formou-se e foi ordenado pastor. Mas fracassou também no pastorado. Tentou a política, se tornou político, porém não conseguiu eleger-se em nenhum cargo político. John Pierpont faleceu no ano de 1866, com 81 anos de idade, quebrado por inúmeras frustrações. Seu corpo foi sepultado no cemitério e sobre o seu túmulo há uma pequena lápide de granito, onde está escrito John Pierpont, poeta, pregador, filósofo, filantropo. Ele viveu os seus últimos anos. Os últimos anos dele foi vivido num emprego muito humilde, numa das subseções do Ministério da Fazenda em Washington, abrindo e fechando gavetas de arquivos. Só que o nome de John Pierpont ficou gravado na história não por seus inúmeros fracassos, que ele tentou buscar ser alguém ou ter esperança nessas coisas, mas o nome dele ficou gravado por um grande sucesso que ele realizou. Numa noite fria de inverno, enquanto caía neve, ele escreveu numa partitura as notas de Jingle Bells, a canção que celebra a alegria de deslizar pelo escuro gelado das noites brancas num trenó puxado por um cavalo. E quase 150 anos após o falecimento de John Pierpont, milhões de pessoas ao redor do mundo são embaladas por essa linda canção de Natal. Apesar de tantos fracassos, uma única canção foi o suficiente para gravar na história o nome de John Pierpont. Jingle Bell, Jingle Bell. Muito mais importante, queridos irmãos, de que ter o nosso nome gravado na história, é tê-lo escrito no livro da vida. Há muita gente procurando ter esperança em coisas. Se eu fizer isso, se eu tiver aquilo, se eu obter aquilo, eu serei alguém, poderei ter sucesso. Contudo, esquece do principal, de ter o seu nome escrito no livro da vida. No livro da vida estão gravados os nomes daqueles que viverão eternamente felizes com Jesus. A palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 21, que Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Foi para nos garantir essa felicidade e esperança que Jesus veio ao mundo. Ele é a nossa esperança. Ele nasceu e viveu e por fim morreu pregado em uma cruz para pagar pelos nossos pecados e nos garantir a salvação. Ele é a esperança. Ele é a nossa esperança. Zacarias nos ensina a louvar a Deus por ter nos dado esperança. Esperança em Jesus. A Bíblia diz assim em Romanos 5: dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A nossa esperança está em Jesus. Por isso que eu e você devemos louvar a Deus pela esperança em Cristo Jesus. A esperança para nós. Hoje somos chamados a receber e a celebrar Jesus, o nosso Salvador. E eu quero convidá-lo a celebrar a salvação que Ele já efetuou em nós. Hoje eu convido você a cantar e a celebrar a Deus como Zacarias louvou a Deus. Que o Senhor deve ser louvado pela sua eterna aliança, certeza e segurança de salvação. Que Deus, o Senhor deve ser louvado, Ele é louvado por haver quem pregue, anuncie a mensagem da salvação.
caminho preparado. Temos que preparar o caminho e anunciar a salvação. O Senhor deve ser louvado por nos dar a esperança, que é o privilégio que nós temos de uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe por meio através dessa palavra. Fiquemos de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa manhã.